Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Querido Deus, me deu um texto nessa noite, está lá em Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao verso 6 e também o verso 12. Nós vamos ler apenas o verso 12 para nós ganharmos tempo. E o tema nessa noite são 7 lições acerca de Isaac em Gerar. Vamos ler o verso 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus tremendo e poderoso, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Queridos, esse texto fala acerca de uma fome, como nos dias do seu pai Abraão, Isaac passou. Só que qual foi a situação aqui? Isaac, ele colocou no coração dele o desejo de descer para o Egito. E Deus simplesmente não deixou que ele fosse até o Egito. Primeiramente ele passa então na terra de Gerar, que é a terra dos filisteus, e Abimeleque, rei dos filisteus, o recebeu. Então, e da mesma forma que havia fome na terra de Canaã, havia também no Egito, e havia também na terra de Gerar, na terra dos filisteus. Então eu aprendo aqui uma primeira lição. Todos passam por algum tipo de dificuldade. Tanto o culto como o inculto, como aquele que tem instrução, como aquele que é uma pessoa simples, leiga, tá? Todos nós passamos em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, por lutas e dificuldades. Mas qual que é o diferencial? Não ficar de braços cruzados, né? Tomar uma direção de Deus e partir para a batalha, tá? Olha só o exemplo em Provérbios capítulo 13, verso 4, que o escritor de Provérbios, ele nos ensina: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo dos diligentes são amplamente satisfeitos. Amém? Buscar uma direção de Deus e partir para a luta, sempre na direção de Deus, né? Verso 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então Deus, ele aparece a Isaac, possivelmente, né, através de uma teofania ou de um sonho, e falou com Isaac, né? Não vá ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então aqui eu aprendo uma segunda lição. Existem pessoas e lugares que Deus simplesmente não vai permitir que eu e você venhamos a pedir ajuda, tá bom? Rapidamente Deus já entrou na frente e falou: não desças ao Egito, tá? Por que isso? Tito 2,12 nos ensina acerca de Deus algo aqui, ó. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, mesmo Deus lá de Gênesis, no começo da criação lá, tá? Aqui ainda Deus estava no começo da promessa, Abraão, Isaac e Jacó, né? Posteriormente Jacó, depois as 12 tribos, e Deus já tinha uma personalidade que é semelhante à mesma personalidade dele nos dias de hoje, sempre será da mesma maneira, né? Deus, ele não nos deixa fazer aliança com gente que não conhece a palavra dele e que não quer compromisso com ele. Terceira lição: a obediência é um fator importante a ser cumprido se você deseja a ajuda de Deus. Deus disse a Isaac: habita na terra que eu te disser. E Isaac simplesmente ele obedeceu. Olha só João 14,15, o que Jesus ele disse aos discípulos acerca de uma prova que nós amamos realmente ele. Diz assim, ó, João 14,15: se vocês me amarem, obedecerão a minha palavra. Uma prova que nós amamos realmente a Deus, ao Senhor, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, é nós obedecermos a palavra dele. Verso 3: mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha que interessante, Isaac teria que obedecer para que o juramento que o Senhor fez a Abraão se cumprisse na vida de Isaac. Então, quarta lição: uma promessa de Deus feita para mim e para a minha família só tem validade se todos os envolvidos obedecerem a palavra de Deus. Um exemplo bastante simples: Davi foi um homem segundo o coração de Deus, obediência à palavra de Deus, foi amplamente abençoado. Salomão, final da vida dele, né, se afastou da presença do Senhor e começou a adorar os deuses das suas esposas, que eram ídolos. O que aconteceu? Foi abençoado também, sim, mas com algumas restrições.
Já Roboão, que era filho de Salomão, já foi alguém que não tomou nem conselho com os anciãos. Preferiu tomar conselhos com os jovens no qual ele cresceu. Resultado, perdeu 10 das 12 tribos, né? Já não foi abençoado. Então o segredo da obediência é obedecer a palavra de Deus. Verso 4 então, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as famílias da terra. Então a quinta lição aqui, amados, tá? Aqui a primeira é uma das primeiras promessas, não é a primeira, mas uma das primeiras promessas da vinda do Messias, através da descendência, né, de Isaac, Jacó, as 12 tribos, né, a tribo de Judá, aonde veio Jesus Cristo, não é verdade? Então, quinta lição, a obra que Deus tem na nossa vida é sempre maior do que nós, amados. Promessa de Deus na descendência de Isaac seria a vinda do Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, um exemplo disso é quando um crente ele chega para morar em um lugar, em um bairro, em uma casa, ou trabalhar em uma empresa, um estudante, um jovem, em uma escola, um jovem crente. Ele abençoa o lugar que ele está, porque ele ora pelo lugar, né? O crente ele tem por costume orar pelo trabalho, pelos colegas de escola, né? Pela rua, pela casa, pela cidade, pela nação onde ele mora. É um costume nosso. É um exemplo disso. José, quando entrou na casa de Potifar, a casa inteira foi abençoada, né? Potifar começou a prosperar e prosperar muito, tanto no campo como também na cidade. Verso 5: e porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que Deus estava dizendo aqui para Isaac? Eu estou fazendo esse compromisso com você porque Abraão, ele obedeceu a minha voz, ele obedeceu a minha palavra, os meus mandamentos, os meus estatutos, tá? Se você obedecer também, você vai ser abençoado. Então, sexta lição, permaneça sempre no centro da vontade de Deus. Por quê? Olha só o segredo de Abraão, que ele prosperou, que ele morreu, né, velho, riquíssimo, promessa que Deus fez para ele de ter um filho se cumpriu na pessoa de Isaac, né? Sempre com a mesma esposa, a bela Sara, sempre feliz, na presença do Senhor, um bem-aventurado, mais que satisfeito. Por quê? Obedeceu a palavra de Deus. Bom, e o verso 6 e o 12 diz assim, ó, assim habitou Isaac em Gerar. Verso 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém? Então, uma sétima e uma última lição. Seja alguém que Deus possa contar. Amados, Deus precisa muito contar com pessoas confiáveis nos dias de hoje. Tem muita gente que Deus fala, mas essa pessoa simplesmente ela obedece, enquanto a direção de Deus condiz com a direção dela. A partir do momento que a pessoa ela passa a passar por perseguições, por estreito, por humilhações, por alevantes, ela para de obedecer a palavra do Senhor. Mas Deus ele não quer isso da minha vida e nem da tua vida, amado e amada. Amém? Eu sempre digo que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o servo, ele não é maior que o mestre. Daquilo que o mestre passou, nós vamos passar também. Mas Deus, ele quer sempre que nós venhamos a obedecer a direção dele. Porque quando nós obedecemos, nós nos tornamos filhos e filhas confiáveis. Deus pode contar comigo e com você. E quanto mais ele confiar num filho e numa filha, num servo e numa serva, mais ele derrama bênçãos e também aumenta, né, a nossa responsabilidade, o nosso chamado, aquilo que ele tem para fazer na minha vida e na tua. Vamos orar? Coloca a mãozinha no teu coração. Senhor Deus, obrigado por essas palavras. Cobre o nosso coração, a nossa mente com teu sangue, nos protegendo e nos guardando. Que teu Santo Espírito que habita em nós venha sempre nos dar direção através da ministração da tua santa e bendita palavra e através também do teu Espírito Santo falando ao nosso espírito. Obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Senhor. E nós vamos dizer amém. Tá? E eu peço para você, se você gostou desse pequeno estudo, curte. Se você puder, se inscrever no nosso canal no YouTube, Pastor Fábio Rogério Melo. Desde já eu vou estar te agradecendo e serei eternamente grato. Deus te abençoe, uma ótima noite.